Olá, bom dia a todos. É com muito prazer que tenho a oportunidade de falar com vocês e tive também a oportunidade de ouvir um pouco da sessão sobre as cidades inteligentes e sustentáveis, absolutamente importante. Hoje, contudo, convidaram-me para conversar um pouco com vocês, dar um pouco o testemunho do nosso caminho, do caminho que a Comissão Europeia tem trilhado na utilização da cloud, da nuvem, e folgo muito em que a apresentação que foi feita tenha referido exatamente os objetivos da Estratégia Nacional que foi apresentada no princípio deste ano e com os quais eu me identifico perfeitamente. A estratégia digital da Comissão foi aprovada em 2019 e foi, de facto, o resultado de um trabalho de experimentação que já vínhamos levando desde 2015, 2016. A estratégia da Comissão focaliza-se em três aspectos importantes. Uma noção de cloud first, uma noção de multi-cloud e uma noção de cloud híbrida. Porquê cloud first? Porque da mesma maneira que a estratégia nacional de alguma maneira aponta, a ideia é nós desenvolvermos aplicações baseadas numa arquitetura que já seja ela própria cloud native, portanto, obtendo o máximo de eficiência e de resposta às necessidades dos utilizadores. Multi-cloud, porque obviamente não queremos ficar lockdown com alguns dos fornecedores de serviços. E aqui faço uma referência ao facto que a maior parte dos serviços fornecidos na cloud pública são de facto ou não têm necessariamente uma origem europeia. E finalmente híbrida, porque a Comissão tem acesso a alguns dos dados. Nós advogamos uma policy de open data. Alguns dos dados que são estratégicos e que podem ser confidenciais podem necessitar de alguma da utilização de algumas clouds privada e nós no nosso data center temos essa possibilidade. Desde o princípio que nós utilizamos a cloud para alguns fatores muito importantes. Deixem-me referir dois ou três. Primeiro, o serviço e-translation, que é um serviço de tradução desenvolvido na Europa e que apoia todos os serviços da Comissão e que está disponível para todos e que ou tinha necessidade de algum hardware específico, porque utilizaríamos sistemas machine learning e, portanto, não os temos no nosso data center. Obviamente, fizemos uma primeira aproximação radical à utilização da cloud pública. Segundo, a utilização da cloud nos serviços dos websites da Comissão, que é absolutamente, digamos, óbvia, no sentido em que a informação que nós disponibilizamos ao grande público é ela própria aberta e não confidencial. E uma pequena referência now a algo que está muito no dia de hoje, na agenda de hoje, que é a Conferência do Futuro da Europa, que foi anunciada há alguns dias e que vai ter um segundo ímpeto com um anúncio coletivo pelas instituições europeias no dia 9 de maio. E, obviamente, a Conferência do Futuro da Europa é baseada na cloud e utiliza, faço aqui também uma pequena referência às Smart Cities, em particular algumas ferramentas que foram desenvolvidas no contexto das Smart Cities para incluir a voz dos cidadãos. Nós utilizamos também nesta solução da Conferência do Future of Europe, na parte da sua plataforma digital, algo que foi desenvolvido em Barcelona e que está hoje em muitos lados, que é a plataforma Decidim, para conseguir obter e de alguma maneira, integrar as contribuições dos cidadãos para esta visão futura da Europa. Neste caminho de desenvolver aplicações baseadas já numa Cloud Native approach, numa aproximação Cloud Native, deixem-me fazer também uma referência ao Single Digital Gateway, que é muito importante para conseguirmos a interoperabilidade dos serviços públicos ao nível europeu e para que qualquer cidadão que esteja on the move ou que esteja noutro país possa aceder à informação da sua administração pública nacional de uma forma segura. E esses desenvolvimentos estão também a ser feitos em Cloud Native. Então, quais foram os passos que a Comissão, e que eu gostaria de deixar aqui como alguns pontos importantes para
para quem está agora a entrar neste domínio da cloud, quais foram os passos importantes? Primeiro foi consolidar a noção de um broker dentro da Comissão. A noção de broker é um conjunto de colegas que se especializaram nos aspectos técnicos, nos aspectos fundamentais de segurança, na capacidade de ser um interlocutor válido com os fornecedores de serviços cloud, e hoje devo dizer que a dinâmica desses fornecedores de serviços e os aspectos contratuais são de uma importância muito grande. Nós temos que treinar as nossas equipas para esta volatilidade do tipo de contratos que os fornecedores de serviços clouds têm. Depois, agregar a nossa capacidade de aquisição, integrando não só a Comissão, mas como todas as outras instituições, para que a nossa capacidade de negociação fosse maior. E, acima de tudo, trabalhar com os utilizadores dentro da Comissão e das outras instituições para que se fizesse uma utilização correta dos serviços em nuvem, em cloud, nomeadamente na utilização dos serviços das clouds públicas. O segundo grande desafio tem a ver com as compras públicas, o procurement, porque, de facto, a dinâmica e a necessidade de ter vários interlocutores, a inovação que ocorre neste mercado a nível europeu e mundial é tão grande que os processos longos de compras públicas foram reequacionados por nós e passámos a utilizar aquilo que na terminologia inglesa se chama o Dynamic Purchasing System, que é um processo de compras públicas que facilita muito a entrada de novos atores no contexto do contrato e que nos permite, através de chamadas absolutamente concretas, utilizar esses vários fornecedores de serviços, os mais adequados para o meu problema, para o meu desafio, para o desafio que eu quero endereçar. É um processo totalmente eletrónico e que nos garante celeridade na contratação de soluções adequadas aos problemas que nós estamos a tentar resolver. Primeiros passos, Cloud Broker, Procurement, muito importante. Segurança absolutamente importante. Pode-se pensar que quando nós entregamos ou nos pomos na mão de um cloud provider, a questão de segurança está resolvida. Não. Ela é uma questão partilhada, é uma responsabilidade partilhada. Nós, na Comissão Europeia, adaptamos algumas das metodologias de gestão de risco mais conhecidas para termos uma metodologia de gestão de risco adequada a uma entidade como nós, simplificada, e implementamos ferramentas que nós internamente damos o nome de GovSec, governança da segurança, se assim posso dizer, em termos da cloud, para podermos identificar os níveis de segurança que os vários atores no mercado público de cloud nos dão e para garantirmos que a minimização do risco em relação aos nossos objetivos é garantida melhor por este ator ou por aquele ator. Portanto, a noção de brokering e a noção de procurement e de segurança, que são tão importantes, foram muito importantes para nós avançarmos na utilização da cloud pública, mas não são suficientes. Depois desta fase de pioneira, se assim posso dizer, temos que entrar num modo mais digamos, operacional. E aí os aspectos de governança aparecem muito mais importantes. E, de facto, nós... nesta fase, criamos aquilo que internamente chamamos um conselho de cloud, um Cloud Council, precisamente para juntar aos aspectos de aconselhamento técnico e de envolvimento dos atores que vão explorar a computação em cloud, para adicionarmos isso os aspectos de governança. É muito fácil quando nós começamos a utilizar a cloud que não controlemos digamos, o consumo dessa cloud. É muito normal que nós não prestemos atenção aos aspectos de segurança, e este conselho de cloud interno vai não só agregar os aspectos técnicos, mas todos os outros aspectos que são importantes quando nós desenvolvemos uma aplicação, e vai criar uma dinâmica interna para que desenvolvamos mais aplicações desde o início, com a ideia de utilizar uma arquitetura cloud native. Estes são os aspectos importantes que eu queria partilhar com vocês, mas obviamente há um aspecto sempre muito importante quando nós discutimos da utilização da cloud, é que, como eu dizia no início,
os aspectos de autonomia europeia neste domínio temos um caminho muito grande para avançar. Nós próprios tentamos parcerias com fornecedores de cloud europeus para experimentarmos algumas das nossas soluções e devemos dizer que há um caminho longo a percorrer, não só da parte desses atores, como da parte das administrações públicas, para encontrarmos o ambiente em que possamos colaborar. E isto é muito importante. Alguns dos aspectos que todos nós estamos familiares, com certeza, dos esforços europeus, por exemplo, no domínio do Gaia-X, são importantes para nós, mas a administração pública tem um papel importante, como aliás para as cidades inteligentes, no sentido de apoiar uma experimentação inicial com entidades que possam estar a inovar no domínio da cloud e esperar que, através dos programas de investigação e dos programas de deployment, como seja o Digital Europe Program, possamos, ao nível europeu, no futuro, aplicar tudo aquilo que dissemos aqui com os parceiros europeus na área da cloud. Isso seria muito importante para garantirmos a autonomia e para garantirmos, ao mesmo tempo, que os dados tão importantes, quer os dados económicos das empresas, mas em particular quando falamos da administração pública, quer os dados dos cidadãos e dos negócios, sejam tratados com os aspectos éticos e os aspectos do Regulamento Geral de Proteção de Dados que a Europa tão bem delineou e obviamente tem que garantir a sua aplicação. Espero que com isto tenha dado um pouco a ideia do nosso percurso e que esse percurso seja interessante para a administração pública portuguesa e para os atores que comecem agora a utilizar mais intensamente a cloud. Portanto, não esqueçam, se for possível, agregar a nossa capacidade de negociar, ter os conhecimentos técnicos e de segurança necessários, criar mecanismos internos de governança e, nesse caso, estaremos absolutamente preparados para utilizar, como diz a Estratégia Nacional Portuguesa, fazer sempre que possível a utilização da cloud de uma forma inteligente, segura e eficiente. Muito obrigado pela atenção. Muito bom dia, muito obrigada pelas prioridades que aqui definiu do percurso que tem que ser feito. Vamos agora ficar com Teresa Girbal, vice-presidente da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, nesta manhã e neste momento em que continuamos a falar de utilização da cloud. Bom dia, muito obrigada. Muito obrigada também ao Portugal Digital por este convite e para ter a oportunidade também de partilhar a estratégia cloud para a administração pública em Portugal. Em 2018 foi criado um grupo no CETIC com 5 áreas governativas e que elaborou a proposta para a estratégia a adotar para a administração pública em matéria de computação cloud. O ano passado, em 2020, essa mesma estratégia foi reforçada e referida no Plano de Ação da Transação Digital e também na renovação do CETIC, onde refere a necessidade de criação de instrumentos para apoiar a adoção de cloud. Este ano, no início, foi publicado esse documento e está disponível em tic.gov.pt. A adoção de cloud, hoje, em Portugal, é já uma realidade na administração pública. Na administração central, a taxa dos organismos que já adquiriram cloud é cerca de 33%, sendo que os serviços mais adquiridos são o correio eletrónico e o armazenamento de ficheiros. E a maior parte dos serviços de cloud são adquiridos a prestador de serviços, 81%. E a maior parte também dos serviços são alojados em data centers da administração pública. Foram identificados alguns benefícios pelas entidades públicas, como a facilidade, a flexibilidade, a facilidade e a rapidez de implementação, a melhoria de segurança e a melhoria da qualidade e dos serviços prestados, assim também como a redução de custos TIC. Foram também identificados alguns obstáculos, como
custos elevados, risco de violação de segurança, a incerteza da localização dos dados, a incerteza sobre a localização dos dados e ainda o conhecimento cloud. Em relação aos custos, verificamos que eles são tanto referidos como benefícios e obstáculos, o que pode significar um fraco conhecimento sobre a cloud. Como também foi referido pela apresentação do Mário anterior, a visão da cloud para a administração pública é uma adoção de cloud pública sempre que possível, em modo inteligente, seguro e eficiente. Está seguido segundo 5 princípios orientadores e que estão perfeitamente em linha com os princípios da Comissão Europeia que acabámos de ouvir. A segurança e a soberania da informação e dos dados são requisitos críticos de abstinência. As organizações do Estado devem adotar soluções recorrendo prioritariamente a soluções em cloud pública e de acordo sempre com uma framework de adoção. Devem ser adotadas soluções de mercado e privilegiar os serviços de cloud tal como disponibilizadas pelos fornecedores e minimizando as possíveis customizações. Deve ser monitorizado detalhadamente o consumo e a qualidade dos serviços cloud. Deve ser definida, à partida, uma estratégia operacional de saída em cada serviço cloud, evitando assim o fenómeno vendor lock-in. Os 5 principais desafios presentes na estratégia são a framework de adoção, uma ferramenta metodológica de análise para avaliar que serviços ir para a cloud e como devem ser os seus riscos e daí qual o modelo a adotar. Outro desafio importante e cada vez maior é a monitorização e a gestão de contrato, uma vez que os serviços disponibilizados pelos fornecedores são cada vez mais e há cada vez mais fornecedores a disponibilizar serviços cloud. Assim, tem que haver clara para os organismos quais os serviços e os seus custos que estão a ser utilizados. Assim, teremos que criar ferramentas para monitorizar a utilização e a qualidade desses mesmos serviços. Outro desafio importantíssimo são os processos de contratação e risco de continuidade de serviço. Assim, claramente temos que simplificar e agilizar os procedimentos de aquisição de serviços. Para tal, são necessárias adaptações legislativas e adaptações contabilísticas. Assim, permite evitar o risco da continuidade de serviço e como também ter um acesso mais fácil a fundos estruturais. Deverá também ser criado um acordo quadro cloud. Mas não só de acordo de quadro, as entidades podem recorrer à aquisição de serviços cloud. E daí os procedimentos concursais e cláusulas técnicas representam também para as entidades públicas um desafio. Assim, há que tentar desenvolver templates, modelos de peças concursais e de cláusulas técnicas para ajudar a contratação desses mesmos serviços. Por último, e tão importante, a qualificação dos recursos humanos. No fundo, nós temos que ter recursos humanos capazes e com competências de forma para enfrentar os novos desafios, sejam eles na concepção, na operação, na contratação e ainda na avaliação dos serviços cloud. Assim, a implementação dos novos serviços ou da evolução dos serviços atuais para a cloud deve ser feita em 4 momentos. 4 momentos de acordo com a complexidade dos mesmos e de acordo com a maturidade do conhecimento cloud de cada entidade. Desde dos serviços mais simples, ou mais fácil encontrados no mercado, até aos mais complexos e mais difíceis, passagem para cloud. Assim, estamos hoje, e de acordo com a RCM de 84/2020, a criar instrumentos para ajudar as entidades públicas para uma boa adoção cloud. A ferramenta de adoção, a ferramenta metodológica de apoio da decisão, o modelo de monitorização e gestão dos contratos cloud, os modelos de peças concursais e cláusulas técnicas e a proposta para a alteração das normas e procedimentos de contratação contabilísticos. E ainda um plano de qualificação de recursos humanos e um acordo quadro cloud. Este acordo quadro cloud estará disponível já no início do próximo ano, no primeiro trimestre, e os restantes instrumentos ainda este ano, já no próximo trimestre. Assim, acreditamos, com uma boa adoção de cloud, que teremos certamente um aumento de eficiência, de flexibilidade e, sem dúvida, promover a transformação digital. Muito obrigada.